Vocês têm curiosidade para saber como funcionam os primeiros dias num pós-operatório de um paciente que se submeteu a uma cirurgia plástica? Então, esse é o assunto desse vídeo de agora do nosso canal. Olá, amigos do Clube da Plástica, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente está de volta com um tema que vai abordar como são os primeiros dias de um paciente após a realização de uma cirurgia plástica. Eu vou falar sobre os principais fatores assim, que o paciente tem que dar atenção nesses primeiros dias que vão suceder a cirurgia realizada por ele. Bom, então eu selecionei para vocês aqui seis principais fatores para a gente dar uma atenção especial aqui para eles, que ficou da seguinte forma. O primeiro seria o repouso que o paciente tem que ter. Segundo, a posição do paciente, como que o paciente fica tanto na hora de andar quanto na hora de sentar após a realização de algumas cirurgias plásticas. Terceiro, a alimentação e a medicação do paciente. Quarto seria quando que o paciente vai retornar ao trabalho. Em quinto, em relação à atividade física, academia, práticas de esporte. E em sexto seria quando que o paciente pode retornar à vida sexual normal. Então, vamos falar primeiro do repouso. Quando o paciente faz uma cirurgia plástica, num contexto geral, ele necessita manter repouso de atividade física, de esforço físico, não de atividade, mas de esforço físico, para evitar algum sangramento indesejado nesses primeiros dias, independente da cirurgia. Pode ser uma cirurgia no nariz, pode ser uma abdominoplastia, uma cirurgia na mama. É importante manter esse repouso, não fazer um esforço físico para evitar sangramento e também evitar alguma ruptura ou deslocamento de algum ponto ou de alguma estrutura que foi usada na cirurgia, que foi remodelada pela cirurgia. Então é legal manter na primeira, na segunda semana principalmente, esse repouso. O segundo item seria a posição. Algumas cirurgias plásticas necessitam de um posicionamento específico do paciente na hora de andar, principalmente nas abdominoplastias. Na mini abdominoplastia, que o paciente tem uma cicatriz na parte inferior do abdômen, a gente pede para o paciente andar com o corpo um pouquinho curvado para frente, para diminuir a tensão lá na cicatriz. Em relação à posição no leito, a maioria das cirurgias, o paciente tem que deitar na sua cama com a barriga para cima. Por quê? Você faz uma rinoplastia, por exemplo, ou uma cirurgia na face. Se você ficar deitando de bruços ou de lado, você vai botar o peso em cima da estrutura operada. Então isso não é interessante. Quando você faz uma abdominoplastia, também você tem que dormir com a barriga para cima, para você não esticar os pontos, como a mesma coisa como eu falei na hora de andar. Mamoplastia, é óbvio que você tem que ficar com a barriga para cima. Se você virar de barriga para baixo ou de lado, você vai colocar uma pressão em cima das suas mamas que estão operadas recente, e isso também pode causar um deslocamento de um implante, por exemplo, de silicone, ou uma ruptura de algum ponto, ou pressão em cima de um vaso que já está cauterizado. Então é muito importante as pacientes deitarem sempre de barriga para cima. Uma cirurgia que é o contrário disso seria a prótese de glúteo. Na prótese de glúteo, tem muitos cirurgiões que pedem para paciente dormir, para os pacientes dormirem de barriguinha para baixo, para deixar o bumbum mais folgadinho, mais livre, virado para cima. Então, o terceiro tema que a gente vai falar seria sobre alimentação e medicação. Vou falar aqui abrangendo amplamente a gama de cirurgia. Em relação à alimentação, basicamente a gente diminui muito a ingestão de comidas com uma quantidade de gordura grande. Não é hipocalórica, não é de baixa caloria, é com baixa gordura. A pessoa pode comer carboidrato. O que a gente tenta evitar é comidas muito gordurosas para não sobrecarregar muito o fígado na digestão das gorduras. O fígado também é um órgão muito importante na fase de pós-operatório, então não é interessante a gente sobrecarregar o fígado com a fabricação da bile, que é o que faz a digestão das gorduras, através da dieta da paciente. Então a gente tira muito da gordura em praticamente todo o pós-operatório de todas as cirurgias plásticas. Também é importante evitar proteínas de difícil digestão, tipo frutos do mar, amendoim. Então a gente tenta tirar também proteínas fortes da dieta da paciente. E o que a gente pede para o paciente ter um cuidado
grande no pós-operatório é com a ingestão de líquido. É muito importante a paciente beber bastante líquido no pós-operatório. Ela vai estar tomando medicamentos, né, no pós-operatório, antibióticos, analgésicos, às vezes relaxante muscular. Então, o estômago da paciente ele já fica sobrecarregado com a medicação. É importante beber bastante líquido para hidratar bastante a paciente, para ajudar na digestão e também diminuir a chance da paciente que já vai estar um pouco enjoado pela cirurgia e pela medicação ter náuseas, vômitos. Então, tem que ficar de olho nessa alimentação mais leve, porém tem que ser uma alimentação calórica, não pode ser hipocalórica, não pode ter pouca energia. O paciente está se recuperando de uma cirurgia, ela precisa estar com bastante energia, então não é para fazer dieta restritiva, não é para emagrecer no pós-operatório, a gente não quer isso, a gente quer que a paciente se alimente bem, ok? Então o quarto seria quando que a paciente vai retornar ao trabalho, né, nos primeiros dias aí após a cirurgia. Dependendo da cirurgia, se ela não tiver muita limitação de movimento da cirurgia que ela fez, ela pode retornar até 4, 5, 7 dias após a cirurgia. Vou dar um exemplo, uma lipoaspiração de pequeno volume. O paciente fez uma lipo de 1,5 litro, 2 litros, ela pode retornar ao trabalho, às vezes fazendo numa sexta-feira, retorna numa segunda, numa terça-feira, não tem problema nenhum. Agora, cirurgias que têm mais limitação de movimento, cirurgias da mama, por exemplo, a paciente vai demorar em torno de 2 a 3 semanas a retornar ao trabalho porque ela precisa estar se movimentando mais com os braços para ter uma segurança maior para voltar ao trabalho. Vai depender também de como é cada trabalho, né? Tem pacientes que têm um trabalho mais burocrático, trabalham sentadas no escritório, só na frente do computador. Tem pacientes que trabalham dando aula de educação física, por exemplo, não faz muita atividade física. A outra paciente ela é fisioterapeuta, ela faz muito trabalho manual. Então essas pacientes que fazem que a atividade dela é muito necessita de muito esforço físico, ela vai necessitar de 30, 40 dias para voltar para o seu trabalho. O quinto ponto seria quando voltar à academia e a esporte, a prática de esporte. Geralmente é a mesma coisa daquela paciente que tem um trabalho com muita atividade física. É em torno de 30 a 45 dias. Vai depender também do que ela operou. Se a paciente fez uma abdominoplastia com complicatura da musculatura abdominal, ela não vai poder fazer abdominal em um mês e meio. Vai ter que esperar mais um pouco, em torno de 2 meses a 3 meses para voltar a fazer abdominal. Mas a paciente operou a mama ela pode voltar a fazer abdominal, pode voltar a fazer uma corrida, uma caminhada, mas malhar o peitoral ela vai precisar de um pouquinho mais de tempo. Então isso é importante definir para cada tipo de paciente e para cada tipo de cirurgia quando que é o retorno às atividades físicas e à prática de esporte. O sexto e último tópico que eu reservei seria quando retornar à atividade sexual normal. E eu particularmente deixo as pacientes que operaram umas cirurgias maiores, tipo uma mamoplastia redutora, uma abdominoplastia, de 30 a 40 dias sem atividade sexual, porque na verdade é mais ou menos o tempo que eu deixaria sem atividade física de alta performance, né, de 30 a 40 dias. Então, porque a atividade sexual ela se compara a uma atividade física, uma prática esportiva. Então, fica mais ou menos em torno disso. Se é uma cirurgia menor, onde a paciente não tem muita restrição de movimento, aí ela pode voltar com 7 a 10 dias, dependendo da cirurgia que for realizar. Então, amigos do Tudo é Plástico, fazendo um complemento a esses 6 itens que eu falei anteriormente, tem aqueles pacientes que gostam de tomar um chopinho, tomar uma cervejinha, fumar um cigarrinho. Então, a gente fala para o paciente voltar a esses hábitos, né, quando eles não conseguem parar, por exemplo, de fumar, que é o ideal, mas voltar tipo a beber, tomar um chopinho, um vinhozinho à noite. Eu recomendo sempre que seja após a parada da medicação que ele está tomando no pós-operatório. Então, se ele está tomando a medicação por 7 dias, após o término, você pode tomar um chopinho, tomar um vinhozinho à noite, que não tem problema. Que aí, pelo menos, ele já parou de tomar a medicação, vai sobrecarregar um pouquinho menos o estômago dele, aí ele vai tomar bebida alcoólica. O cigarro, na verdade, o ideal é ele não voltar a fumar.
Porém, se ele voltar a fumar depois de 2 semanas, é o ideal que já saiu daquela fase da cicatrização inicial. Ele já deu aquele tempo, pelo menos de 2 semanas, da cicatriz já ficar um pouquinho mais forte, e aí ele seria o ideal a hora dele retornar ao tabagismo. Entendeu? Bom, continue mandando aí as suas dúvidas, os seus comentários aqui pro Clube da Plástica, que a gente vai respondendo devagarinho, tá bom? Grande abraço, até semana que vem.